Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 13 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, diretor do semanário BocNews e diretor também da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. No portal da Folha de São Paulo, de forma unânime, zona do euro fecha acordo de resgate com a Grécia. O Estado de São Paulo. Congresso retoma projetos para fiscalizar Tribunal de Contas da União. Em A Tribuna, Executivo e Legislativo não atendem lei da transparência. No BocNews, maioridade penal, posições divididas. Santa Portal. Governo autoriza a abertura de 2.290 vagas de medicina em instituições privadas. Geão Santos e região. Grupo envolvido em acidente celebrava aniversário de vítima. E no portal da UOL, líderes europeus e Grécia chegam a acordo unânime para negociar resgate. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E recente pesquisa do Ibope, é bem verdade que extemporânea, mas nem por isso menos interessante, mostra que no eventual segundo turno de uma eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria derrotado pelo senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, por 48% a 33% das intenções de voto. Já num cenário de simulação, onde o adversário seria o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, haveria empate técnico. O tucano teria 40% das intenções de voto e o petista 39%. Verifica-se, no entanto, que a distância de Aécio para Lula tem se ampliado, segundo o balanço de outras pesquisas, e hoje assumiria 15 pontos percentuais de diferença, fazendo com que, se as eleições acontecessem hoje, por exemplo, dificilmente o PT continuaria governando o país. No programa de hoje, nós vamos falar sobre política nacional, vamos falar sobre a crise econômica que o país atravessa, sobre o desemprego elevadíssimo, entre outros temas importantes, mas também sobre a pauta do Congresso Nacional, da Câmara Federal, nesta semana, que antecede o início do recesso parlamentar, que terá início no próximo dia 18, na próxima sexta-feira desta semana. Mas todos esses temas, vocês acompanham a discussão com o nosso convidado, o deputado federal João Paulo Papa, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 16 e 31 graus. Estradas. Sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5, mas o tráfego é muito lento no sentido litoral pela rodovia Anchieta devido à manifestação. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de demora. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo nosso e-mail, je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O
novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 13 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews e também diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, falando exatamente sobre essa recente pesquisa publicada pelo jornal Estado de São Paulo, neste último final de semana, pesquisa extemporânea, já que seria por uma eleição presidencial em 2018, portanto daqui a muito tempo, mas que traz um dado muito interessante. É a pesquisa que mostra uma maior diferença contra o ex-presidente Lula, que embora obtivesse, se a eleição fosse hoje 33% dos votos, perderia para o senador Aécio Neves uma diferença grande. Em relação a Alckmin, haveria um empate técnico entre ambos. Como é que a bancada do PSDB, na Câmara Federal, no Congresso Nacional, enfim, deputado, avalia essa possibilidade do PSDB na próxima eleição presidencial, nessa disputa interna entre Aécio Neves e Geraldo Alckmin? Há uma tendência já definida sobre o futuro candidato do PSDB? Bom dia, obrigado pela presença, deputado. Bom dia, Chico, bom dia Humberto, bom dia, Cris, a equipe da produção aqui do programa, bom dia, telespectadores. É um prazer voltar aqui no Jornal em Foque, né, e encontrá-los nesse momento de início de semana e final, praticamente, de semestre, né, pelo menos no Legislativo. O PSDB, Chico, ele hoje, nesse tema que você coloca, ele tem boas opções, eu diria que tem ótimas opções, o que é muito bom. Sim. Um partido político que pretende ter uma importância, uma relevância nacional, um partido democrata, como é o caso do PSDB, ele não pode viver de uma pessoa, né? Não deve viver, pelo menos essa é a minha visão, não sei se falo pela bancada, mas é a minha visão. E é o que me identifica, inclusive, com o PSDB, não pode viver de personalismo, de uma pessoa, de uma entidade, né? Como, infelizmente, alguns partidos políticos viveram durante muitos anos. Acho que esse é o grande desgaste hoje, inclusive, do PT. Sim. Né? Um partido que sempre teve excelentes quadros, o PT sempre teve muitos bons quadros, mas que no final das contas se fechou em torno sempre de uma personalidade, né? As pessoas são vulneráveis, né? Elas são finitas, elas não duram para a vida inteira, elas envelhecem, elas passam, tem momentos muito bons e momentos muito ruins. Para isso, um partido tem que se fundar sobre ideias e pessoas preparadas. Claro. Né? E essas pessoas preparadas devem ter chance, devem ter oportunidades. O PSDB vive esse momento. A pesquisa que você colocou mostra o Aécio Neves, o que não é de surpreender ninguém, porque ele foi o candidato, preside o PSDB, foi agora reconduzido à presidência por mais um período, foi o candidato da oposição, teve mais de 50 milhões de votos, encarou bem, né, a disputa com o governo, foi bem nessa disputa, foi duro, mas respeitoso ao mesmo tempo. E na medida em que o governo tem os problemas que está tendo, né, é natural que o eleitorado, enfim, sim, o povo brasileiro comece a enxergar para a opção da última eleição e a opção real, né, de poder é o PSDB. Então não surpreende o resultado, acho também extemporânea, como você colocou, né, nós estamos há 3 anos, há mais de 3 anos de uma próxima eleição, dentro do quadro da normalidade política, sim, seria esse
o tempo, né? Assim como o Alckmin também não surpreende, porque é uma grande liderança do PSDB, um homem preparado, governa São Paulo com muita capacidade, com muita competência e seriedade e trabalho, é um homem dedicado. Eu participei muito de perto do governo Alckmin quando fui prefeito aqui, depois quando fui colaborador do seu governo, e sei da capacidade de trabalho dele, da seriedade e do compromisso que ele tem com aquilo que ele faz. O governador Alckmin não tem um final de semana. Eu estou aqui dizendo a vocês, estou dando um testemunho do que eu vivi durante algum tempo, nesse período de convivência. Não dispõe de um final de semana sequer para o seu lazer, para a sua família. É um homem que viaja, está permanentemente em todas as cidades do estado de São Paulo, marca de perto, sabe? Está sempre presente em todos os locais, para inaugurar coisas, momentos felizes, mas também nos momentos difíceis. Então, essa presença marcante do Geraldo Alckmin em todo o estado de São Paulo, durante tanto tempo já, né? Já está governando o nosso estado pelo 4º mandato, é isso? É o 4º mandato, não consecutivo, evidentemente, mas é o 4º mandato, sempre com a mesma disposição, com a mesma inegável capacidade de trabalho. E esse trabalho de São Paulo, ele se irradia pelo Brasil inteiro e também foi candidato a presidente da República. Sim. E o PSDB não tem só esses nomes. O PSDB tem ainda o José Serra, que já governou São Paulo, já governou a prefeitura da capital, já disputou a presidência da República, é um homem que está hoje no Senado tendo uma produção. Quem acompanha o dia a dia do Congresso Nacional pode perceber a produção intelectual do senador José Serra, é impressionante. Toda semana uma coisa nova e sempre assuntos importantes, né, e de interesse nacional. E temos outros nomes também. E não é à toa que o senador Serra tem sido citado até para ser candidato à presidência pelo PMDB, por um outro partido. Tal, a presença realmente muito, muito forte do senador Serra. Eu gostaria de ouvir. E agora, só para concluir, e o resultado negativo para o governo advém da crise. O governo, a presidência da República se disputa muito pela economia, não é? Quer dizer, quando a economia vai bem, o governante tende a ter grandes facilidades. Quando a economia vai mal, é o efeito contrário. Hoje o país vive um momento dramático na economia, uma desorganização do Estado em todos os níveis, com problemas já consequência desse desarranjo, problemas nas prefeituras, problemas nos estados, problemas na economia, na vida das pessoas, a ameaça do desemprego, a subida da inflação, enfim, tudo isso junto põe para baixo, de fato, e a própria confusão política, moral, enfim, que o país vive nesse momento. Tudo isso, se a eleição, óbvio, fosse hoje, certamente seria muito difícil para o governo manter. Eu gostaria de ouvir o Humberto, mas eu tenho a impressão que essa pesquisa do Ibope, publicada pelo Jornal Estado de São Paulo, neste último final de semana, teve como condão, como objetivo, medir muito mais a popularidade do ex-presidente Lula do que propriamente, porque, na verdade, todo mundo diz que o ex-presidente será o candidato do PT. Que seria imbatível. Que seria imbatível. Então, foi para mostrar mais ou menos isso, e nas duas simulações, o ex-presidente teria mais ou menos 1/3 do eleitorado brasileiro por essa pesquisa hoje, apesar de toda essa crise do PT. Humberto Salud, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, deputado, bom dia, Chico, telespectadores. Eu acho que é muito cedo para discutir esse tipo de coisa, né, Chico? Eu acho que nós estamos aí na eleição municipal no próximo ano, acho que vai definir outros perfis também de liderança. Eu creio que também é um pouco do que está acontecendo no PSDB, que é uma disputa interna para saber quem é que vai ser o candidato do partido. Que vai liderar essa frente aí, né, retomar essa disputa outra vez. Mas eu creio que é muito cedo ainda e eu penso que nesse bojo aí de período vai subir novas lideranças que devem entrar na disputa, né? Eu acho que ninguém pode desprezar a possibilidade de entrar uma terceira via nesse processo, até porque também o PSDB tem algum desgaste também, já passou por um desgaste. Nós tínhamos essa última eleição, seria a possibilidade... Marina Silva, ex-senadora Marina Silva? Não sei, né, Chico? Aí cada momento é um momento, né? Não vou ficar aqui também dizendo que vai acontecer, porque a gente não tem esse poder, né, ainda, né? Mas eu creio que muita coisa vai acontecer. E nesse aspecto, até uma questão que eu queria discutir agora com o nosso deputado, que ele está cumprindo aí o primeiro mandato como legislativo, quer dizer, o deputado Papa foi prefeito, sempre esteve no executivo. Eu gostaria de perguntar para ele qual é a experiência que ele está tendo nesses primeiros 6 meses, se era isso realmente que ele esperava encontrar no processo legislativo, e se a partir dessa experiência que ele está tendo,
Ele já identificou novas lideranças dentro desse processo, que eu acho que nós estamos tendo hoje uma carência muito grande de novos líderes políticos, né? Eu acho que o país está passando até por um processo de depuração e talvez por isso muita gente se afastou do processo político e hoje a gente está vendo que faltam líderes, né? Gostaria de saber se essa experiência para ele está sendo válida e se ele, dentro desse processo, ele almeja dar continuidade ao processo legislativo, ele, a partir dessa experiência, pretende retomar a possibilidade de voltar para o Executivo, onde parece que ele se sente melhor, né? Experiência... É verdade, se sente melhor no Executivo, deputado? É diferente, né? Muito diferente. Porque no Executivo você tem a pressão diária. Você tem que vencer um desafio a cada momento, você tem que apresentar resultados. O tempo é outro, né? Você praticamente não vê o tempo passar no Executivo. São tantos os problemas, quando você resolve, eu dizia para o Chico uns anos atrás, você vai inaugurar uma escola, não há momento mais importante, mais sublime do que aquele que você vai entregar uma escola nova à comunidade. No momento que você está fazendo, estou falando do Executivo, no momento que você está fazendo o discurso ali de entrega daquela escola, você já não está mais, pelo menos era assim que eu me sentia, não está mais pensando naquele momento, desfrutar aquele momento, enfim, a beleza do que está acontecendo ali. Você já está preocupado com um caminhão de outros problemas que estão já naquele momento te cobrando solução. Então não tem fim, né? No Executivo, mesmo uma cidade, eu acho engraçado isso, quando as pessoas falavam, Santos é uma cidade pronta, é fácil governar Santos. Eu ouvi muito isso, viu, Chico? De colegas políticos da época, que não sei por que razão gostavam de me dizer isso. Falavam assim, Santos é uma cidade fácil de governar, cidade pronta. Né? O Papa não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu achava aquilo engraçado porque eu sabia qual era a minha vida e as dificuldades, não minha só, mas da equipe, do governo, dos funcionários, em última análise, de mais de 10 mil pessoas que todo dia levantam, vão trabalhar e tentam fazer o melhor possível para manter essa tal cidade pronta, que não existe, só na cabeça de alguns. É uma cidade bem estruturada, é uma cidade com enormes diferenças sociais. E essas diferenças sociais, aliás, essa semana algumas reportagens mostraram isso, né? As diferenças sociais, óbvias, de região para região em Santos, são os desafios de Santos, né? Que são diferentes dos desafios de uma cidade do interior ou mesmo aqui na Baixada Santista. O fato é que o Executivo, Humberto, todo tempo você tem uma demanda nova, uma cobrança, uma pressão e uma solução, né? E isso vai ocupando o seu tempo e te fortalecendo. No Legislativo, o tempo não é seu. A sensação que eu sinto hoje, eu não tenho mais o controle do meu tempo. Nós temos lá 513 representantes do povo brasileiro, de regiões muito diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, partidos diferentes, gente mais conservadora, gente mais liberal, mais moderna, enfim, 513. Ou seja, não há entendimento a respeito de nenhum assunto, óbvio. Não há entendimento, nem dentro dos partidos. Mesmo dentro dos partidos, Chico, não há a menor possibilidade de um alinhamento. Você tenta, enfim, mais ou menos definir, que a maioria... Né? Então, a maioria acaba, claro, na democracia, acaba prevalecendo. Mas não há entendimento para nada. E hoje, a agenda política, pelo menos na Câmara dos Deputados, na minha opinião, é uma agenda muito perigosa até, confusa. É uma agenda que está, muitas vezes, jogando para a torcida apenas, né? Não se aprofunda nas coisas. Nesse primeiro semestre, a Câmara votou assuntos que estavam lá adormecidos, engavetados por anos. Agora, ela vai falar assim, essa é uma qualidade, então esse é um ponto positivo da atual gestão? Não necessariamente. Porque quando você pega um tema polêmico, um tema que o país há anos vem tendo dúvidas de como enfrentar, como encarar, como foi o caso recente da maioridade penal. Mas justamente essa questão que eu queria colocar para o senhor. Tem esse e tem outro, mas coloca lá e resolve votar em duas votações e pronto, e entrega o resultado final, perde-se a oportunidade, na minha opinião, de fazer uma avaliação mais profunda, mais atual, mais responsável com o futuro. Quer dizer, votar apenas por votar, para ter números,
para ter a estatística de quantos projetos a Câmara aprovou, não acho que seja, eu sou muito novato ainda, né, nesse processo aí legislativo, mas não acho que seja o melhor caminho, não. É uma coisa que me preocupa muito. Agora, deputado, é essa experiência que eu vivi nesses primeiros 6 meses. Deputado, essa questão da maioridade foi uma questão até interessante, porque o senhor foi um dos deputados que alterou o voto. Né? Quer dizer, na primeira votação, o senhor se colocou contra naquele formato de proposta, e no segundo momento o senhor se colocou a favor. Isso, de certa forma, gerou um desagrado, primeiro para quem havia ficado contente que o senhor tinha votado contra, e depois você conseguiu desagradar quem tinha ficado contente e votando a favor de quem estava a fim de reduzir a maioridade penal. O que realmente mudou nessa questão que fez o senhor alterar a sua posição em relação a esse tema? Bom, primeiro, esse assunto, Humberto, ele merece uma reflexão, mesmo já tendo sido votado na Câmara em primeira votação, essa semana vai entrar novamente para a segunda votação. Esse assunto não terminou, está longe de estar concluído, né? A impressão que se passa é que a Câmara tomou uma decisão e acabou, isso é irrevogável. Não é bem assim, não. Isso é só o início de um processo legislativo que depois vai ao Senado, depois, se o Senado modificar, volta à Câmara, depois, enfim, ainda tem muito o que fazer aí nesse sentido. Agora, é um tema da maior importância, não é só para o Brasil, para o mundo inteiro. Foi tratado durante essas últimas semanas num ambiente de absoluta irracionalidade. O Brasil não discutiu convenientemente o tema. Vamos traçar um paralelo. Vocês lembram quando nós fizemos uma campanha no país sobre desarmamento? Todo mundo lembra, né? Aquilo foi uma campanha de televisão, as pessoas discutiam nas associações, nas organizações, nas ruas, nas famílias, e ao final de um período, não lembro quantos meses, houve um plebiscito, lembra? Sim, 3 meses, acho. Então, mas houve um plebiscito, Humberto, depois de muito diálogo, de muita informação, que infelizmente nesse assunto que eu reputo mais relevante do que o desarmamento, não houve nenhuma informação. Então você tem razão, o meu primeiro voto desagradou gregos, o segundo desagradou troianos e o terceiro, e no final, a mudança de voto desagradou gregos e troianos. Eu desagradei todo mundo, né, num certo sentido. Mas fiquei em paz com a minha consciência, tá certo? Quer dizer, primeira questão, a Câmara, na minha visão, erra ao colocar uma mudança constitucional em pauta nesse momento sobre maioridade penal. O melhor caminho, e todos os especialistas já mostraram isso, já procuraram, enfim, demonstrar, é o caminho que o Senado adotou. O que o Senado está fazendo nesse momento? Até um projeto de lei do senador José Serra. Tem outros tramitando, mas o mais completo é o do senador, e mais atual é do senador José Serra. Projeto de lei 333 de 2015, é muito recente. Esse projeto de lei altera o ECA, porque a sociedade tem razão quando ela exige que menores de 18 anos que cometem crimes graves, mortes, por exemplo, assassinato, latrocínio, enfim, o que seja. Quando acontece esse tipo de crime, nós não podemos, a sociedade entende assim, eu também me associo a isso, não podemos tratar esse jovem por ter menos de 18 anos, às vezes ele tem 17 e 11 meses, tratá-lo como uma criança que não tinha a menor consciência da gravidade do que estava fazendo. Não se pode dar esse tratamento. Isso é um fato. Por isso a pressão da sociedade e por isso as pesquisas apontam que mais de 90% da população quer a redução da maioridade penal. Quer para quê? Em que circunstâncias? Para que tipo de delito ou de ato infracional? Né? Isso não se pergunta na pesquisa. Pesquisa se é a favor ou contra. Né? Sim ou não. Um problema complexo como esse não pode ter solução simples, como nós estamos dando, infelizmente, na Câmara. Estávamos dando. O meu voto e mais de alguns, serviu para colocar um freio no primeiro ímpeto da Câmara, Humberto, que era aprovar a redução da maioridade penal para todos os delitos. Então, você imagina o seguinte, um jovem de 16 anos briga na escola, dá um tapa num colega, machuca um colega, ou briga na rua, ou qualquer coisa, no outro dia está respondendo pelo Código Penal como um adulto. Não está correto isso, tá certo? Então, veja que nós estamos lidando com extremos. A sociedade tem razão. Até porque uma coisa que pouco se discutiu é a incapacidade do Estado de recuperar. Bom,
Quer dizer, os presídios viraram de escola, de profissionalização, Mas isso não justifica. É verdade, isso é verdade, mas isso, para quem defende essa tese, e eu concordo com isso, quer dizer, nós temos que investir em educação, em acolhimento, estruturação familiar, tudo bem. Agora, vai dizer para um pai que acabou de perder um filho assassinado na porta de casa por conta de um celular, que nós temos que investir em educação, e que aquele jovem, muitas vezes violento mesmo, que já está no crime, até no crime organizado, 3 meses depois está convivendo na porta da casa dele, como acontece, enquanto que ele perdeu uma pessoa querida da família. Daí a importância de se mexer no Estatuto da Criança e Adolescente. E aí o que eu defendo e que eu acho que é o melhor caminho? Mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente, para quê? Para ampliar a pena, as medidas, vamos dizer, de reeducação para jovens violentos, né? No caso do projeto do Serra, ele propõe até 10 anos. Veja que é muito diferente do que acontece hoje. Sabe qual é o tempo médio de internação hoje na Fundação Casa, em São Paulo? 10 meses. Médio. Ou seja, tem jovem que sai com 2 meses, com 3 meses. Bom, então, o que pretende o Serra, o que propõe o Serra? Ampliar dentro do ECA, que é uma lei que cuida dessa faixa de população, até 18 anos, ampliar até 10 anos. Muito bem. Em penitenciárias, não. Num tipo de estabelecimento específico, especial, que não é nem a penitenciária para os adultos, e o sistema prisional brasileiro é um horror, todo mundo sabe disso, isso nós estaríamos colocando em maior risco, inclusive, a sociedade, jogando esses jovens nesse sistema já todo desorganizado. Mas também não cumpririam nas escolas, que no caso de São Paulo são a estrutura da Fundação Casa, junto com os jovens que cometeram delitos menos graves, vamos dizer assim. Então, o projeto do Serra prevê uma terceira instituição, que é para esses jovens que cometeram crimes muito violentos, que não é a penitenciária e também não é a escola que faz a ressocialização dos jovens com penas mais leves. Segunda coisa que ele prevê a ampliação das penas, e ampliar muito as penas, de adultos que se utilizam de jovens e de menores idades na prática criminosa. Isso é importante, porque com a falta com a impunidade que o ECA acabou gerando em alguns casos, o crime organizado ele coopta, né? Ele faz cooptação de menores para cometer determinados crimes, que depois ele imputa a responsabilidade a esse menor, e o menor, a pena é muito branda, sai tudo muito barato para todos, né? Então, o adulto que tiver num grupo qualquer, num assalto, num ato criminoso, um jovem presente vai ter a sua pena ampliada em quase 3 vezes. Então, é um projeto, assim, esse sim, ele enxerga a questão com a profundidade, com a amplitude que ele tem. Muito bem. Aí que eu digo, você fez a pergunta da questão do legislativo, né? Enquanto o Senado tem uma proposta como essa, que até a UNE defende, essa que o Serra está propondo no Senado, a Câmara assodadamente corre e faz uma comissão para mexer na Constituição e apresentar um resultado mais rápido. Foi isso que aconteceu. Bom, a primeira proposta de baixar a maioridade de forma linear, não saiu nem da comissão, porque vários partidos se colocaram contra, o presidente percebeu que ia ser derrotado no plenário, abriu o diálogo para fazer algumas alterações, fez muito poucas, tirou só furto. Então, a proposta que foi em seguida à votação, essa que eu votei contra, ela é ampla demais, Humberto. Ela coloca dentro desse rol de crimes que teriam a maioridade reduzida para 16 anos, coloca uma agressão, coloca roubo, coloca tráfico, e aí o tráfico, ninguém quer favorecer o tráfico, o uso de droga, mas às vezes um cidadão está portando droga numa quantidade lá X, que é para consumo próprio, vai preso como traficante. Isso acontece, isso tem ocorrido. Que a lei também permite, não é irregularidade da polícia, a lei permite interpretações sobre isso. Então, nesse texto, durante a discussão, e a discussão foi um dia, eu dizia dentro do meu partido que eu não iria votar, eu achava muito amplo, perigoso. Tive o cuidado de fazer um levantamento naquele dia e foi fácil, o deputado que quisesse fazer, faria o mesmo levantamento que eu fiz. Na Fundação Casa nós temos 10 mil menores,
Chico e Humberto, 10 mil internos. No texto original, esse que foi derrotado por 5 votos, incluindo o meu, nós colocaríamos no Código Penal 7 mil desses 10 mil. 70% dos jovens de São Paulo que estão hoje cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa estariam migrando, caso fosse implantada a lei, a partir daqui, estariam sendo sujeitos ao Código Penal e com todas as consequências que nós sabemos. Isso é o que a população quer? Não é. Eu acho, pelo menos, que não é. Bom, muito bem, quando o texto foi rejeitado por apenas 5 votos, e aí... Aí eu fiquei numa exposição... E o PSDB teve 5 votos? E tivemos essa coincidência desses 5 votos do PSDB, mas foram mais de 180 votos, né? Mais 5 do PSDB. O PSDB quase que foi unânime, né? Apenas 5 dos 53, enfim. Naquele dia, de repente aparece uma proposta, já no final do dia, que era exatamente o que nós dizíamos desde o início. Olha, para crimes... Mas olha, deputado, sobre essa segunda proposta, você vai falar daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque. Há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Santa Portal, onde você estiver. Eu ouço 107,7 Santa Cecília FM, de qualquer lugar do mundo, pelo Santa Portal. santaportal.com.br. Há 3 anos levando informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 13 de julho. E hoje recebendo com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub. Eu gostaria que o senhor continuasse falando sobre a maioridade penal, agora sobre a segunda proposta, ou seja, a segunda votação, depois daquela que aprovou, na verdade não aprovou a redução da maioridade penal, mas no dia seguinte o presidente da Casa, Eduardo Cunha, colocou novamente em votação com algumas alterações e aí sim a medida foi aprovada. Então, Chico, eu estou explicando tudo isso, acho que estou até sendo cansativo, talvez. Não, mas é bom para esclarecer. Para esclarecer o processo legislativo, porque ele não é o que muitas vezes as pessoas imaginam que ele seja, tá certo? Então, vamos lá, na primeira proposta, nós tínhamos um texto que enquadrava, só no caso de São Paulo, de 10 mil, quase 10 mil internos na Fundação Casa, 70% deles. 7 mil, porque aí é o tráfico, aí é o roubo, é uma série de outros delitos aí, agressão. Sim. Bom, esse texto foi rejeitado. Com o meu voto, inclusive, volto a dizer, com muita consciência, não foi por causa da pressão de cá, porque pressão os deputados sofreram dos dois lados, para votar a favor e para votar contra. Né? Bom, no dia seguinte surge um segundo texto, quer dizer, uma emenda aglutinativa, até um nome técnico lá, mas na real é um segundo texto, segunda proposta, que faz a redução, que propõe a redução da maioridade penal apenas para crimes contra a vida. E aí, também no caso de São Paulo, isso significa, hoje, entre os internos, 360 jovens. E o texto também propõe, aí ele se assemelha ao texto que está no Senado, que esses jovens, nessas condições, eles serão julgados pelo Código Penal, ou seja, as penas serão maiores, né, mas, ao mesmo tempo, o texto também propõe que eles vão cumprir essas medidas em estabelecimentos específicos, que também, separado dos adultos e separado
dos demais jovens e adolescentes. Aí ficou difícil votar contra. Nesse momento ficou difícil votar contra. Por quê? Porque o texto é simplista, mas ele não, no resultado final, ele se assemelha muito ao que está sendo proposto no Senado. Eu conversei com alguns jovens na Câmara durante a votação. Durante a votação, nós tínhamos jovens lá correndo, conversando com os deputados, enfim, e eu dizia exatamente isso. Cheguei a dizer para o pessoal da Uni, aqui de Santos, olha, esse texto, ele está tão próximo daquilo que o Senado vai discutir, já está discutindo, mas não votou, que fica difícil votar contra. Quer dizer, ele agrava as penas para quem comete crimes contra a vida, que são os crimes hediondos e os homicídios, enfim. Estupro seguido de morte, são os casos graves, aqueles casos que chocam a sociedade. O número de jovens em São Paulo é muito pequeno, eu só estou falando de São Paulo porque é o estado que tem organização e tem os dados disponíveis, né? Enfim, além disso, né, em estabelecimentos especiais, separados dos adultos. Então, aí como é que ia ficar? Votar contra por uma questão conceitual, porque não era o ECA, era a Constituição. Ia ficar bastante difícil. Agora eu quero concluir aqui, Humberto, dizendo o seguinte, essa mudança resolve a questão da violência no Brasil? É óbvio que não. Aqueles que são radicalmente a favor da mudança da maioridade, se imaginarem que com isso, com essa medida, se ela for confirmada no Senado, que eu acho pouco difícil que seja, mas imaginam que isso vai resolver o problema da violência no país, vão ter uma enorme frustração. Isso não vai. Mas é uma resposta para aqueles casos mais grosseiros. Está claro que a violência, na maioria, o dado estatístico está aí para provar, ela está associada com a questão social. Né? Inclusive, a maioria dos criminosos hoje que estão nos presídios são pobres, né? Derivado da pobreza, não que isso justifique um ato criminoso, mas estimula, porque é o convívio no ambiente, né? E negros, na maioria das vezes, que é gerado também por força de um processo de discriminação que a gente vive também dentro do país, né? Apesar da negativa. Então, quer dizer, está provado que, por mais que essa medida possa ser coibitiva no primeiro momento, ela não vai surtir efeito. Agora, o que a gente lamenta é que o empenho que é dado pelo presidente da Casa, o Eduardo Cunha, para tratar essas questões, não enfoque outras questões pertinentes. Positivas. Como é a questão da educação, lógico, evidente. Que é sempre debatida, é sempre discutida. Ele criou e a pauta gente escuta todo ano o governo vir com aquela conversa que a educação é prioridade, que pátria educadora, mas as ações efetivamente não chegam. Bom, olha, deputado, eu tenho que fazer uma pergunta de um telespectador, mas só para dizer o seguinte, basta acontecer, se a redução da maioridade penal for ao cabo, aprovada, basta acontecer o primeiro crime praticado por alguém com 15 anos e 11 meses para aparecer um deputado aí da bancada da bala. Já apareceu. Para dizer o seguinte, tem que reduzir para 14 anos. E já vamos reduzir até quando? Até 10, 8, 6 anos? Quer dizer, absolutamente não vai resolver nada. Mas, enfim. A propósito do que você coloca, só aqui para efeito de comparação, o Uruguai, há um tempo atrás, também se viu diante dessa mesma questão. E a maioria da população era a favor da redução da maioridade penal, pura e simplesmente. Né? Bom, reduz. O país fez uma campanha, organizou eventos, seminários, informou, avaliou os dados, enfim, e ao final de um período longo de reflexão, fez um plebiscito e a ideia da redução da maioridade perdeu força e acabou perdendo no plebiscito. Veja que é um assunto polêmico, difícil, isso não será a solução para todos os males, mas ao mesmo tempo, Chico, quem opera na ponta, né, o policial, militar, enfim, os operadores da área da justiça, eles também têm grandes dificuldades de lidar com alguns menores que são extremamente violentos. Isso é fato, isso é fato. Talvez essa mudança, da maneira, no final, quando ela estiver concluída, possa ter um caráter, de alguma maneira, pedagógico para alguns jovens em algumas regiões do país, que eles vão saber que não podem fazer qualquer coisa que, no final, não terão a punição na medida da gravidade daquilo que praticaram. Eu posso também dizer que aqui em Santos, a incidência de menores em crimes violentos é baixíssimo, em Santos. Talvez não seja o caso da região, quando é baixíssimo. Uma exceção. Mas por quê? Porque é uma cidade que investiu e continua investindo em educação em tempo integral,
Nós criamos o NAI, foi o segundo do Estado, que é o Núcleo de Atendimento E o Integral. perfil de renda também, né? Outra realidade, né? Não, mas O perfil de renda perfil de também é renda não, mas Santos tem periferia, Santos tem pobreza, mas tem não a quantidade que nós temos em outras regiões. Sim, mas né? há um ataque a essa exclusão social santista através de educação, de cultura, de esporte. Há um ataque. Então, vá na zona noroeste de Santos, nos morros, nos bairros aqui do centro da cidade, você percebe a preocupação do poder público em buscar atrair esse jovem para boa educação, para ambientes de prática cultural, esportiva, enfim. Essa é uma arma poderosa contra a violência juvenil, tá certo? Mas o Brasil não é isso, né? O Brasil, infelizmente, é muito desigual. Daí porque os deputados, lá tem deputado, Chico, que pensa que tem que reduzir para 12 anos, porque é a realidade lá do seu estado. Deputado, eu peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta a Cris formula a pergunta no telespectador. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Molhe as plantas com regador pela manhã ou à noite. Assim você evita o desperdício e a evaporação da água. Use a vassoura para varrer a calçada ou o quintal. Usando a mangueira, você chega a gastar 279 litros a cada 15 minutos. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 13 de julho, recebendo hoje com muito prazer o deputado federal João Paulo Papa, do PSDB, e o colega jornalista Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta. Eu gostaria agora que a Cris formulasse a pergunta no telespectador. Por favor, Cris. A pergunta é do Luiz Leite, do José Menino. Ele quer saber a opinião do deputado Papa sobre a promessa de campanha do governador Geraldo Alckmin sobre o túnel que ligará Santos e Guarujá. Ele também quer saber quando o projeto começará e quando ficará pronto. Deputado, tem informações sobre isso, sobre o túnel? As informações que eu disponho são aquelas, viu, Luiz? São aquelas que estão nos jornais, enfim, que o projeto continua, o projeto já foi inclusive concluído, estava em uma fase de licitação, essa licitação teve algum questionamento, está sendo discutida, enfim, não é um projeto que tenha deixado de ser considerado pelo governo de São Paulo, isso é o que eu sei, o que eu leio. Agora, é inegável que, diante desse quadro de crise econômica, muitos projetos, não é só aqui na Baixada, mas no país inteiro, que dependem de fontes de financiamento, talvez tenham algum tipo de adiamento ou alongamento de execução, né? Por exemplo, eu festejo o fato da retomada do VLT em Santos, porque eu sempre achei, não é novidade, sempre considerei o VLT muito mais relevante, muito mais importante para este momento, para a nossa região, do que qualquer outra obra. Qualquer outra obra. As pessoas falam aqui da entrada da cidade, é importante. Tem que ser feito? Tem. Quem é o maior interessado? O Porto. Quem é que tem que botar dinheiro ali? Na minha opinião, dizia isso como prefeito e vou continuar achando isso. Quem tem que botar dinheiro ali? O governo federal. Porque nós estamos falando de acessos para o maior porto do país. Tá certo?
acessos para carga, para negócios. A cidade, claro, a cidade de Santos fica sempre prejudicada ali naquele gargalo, né? É um benefício também para a cidade? Mas quem é que gera a maior parte dos problemas de congestionamento na entrada da cidade? É o porto, é a movimentação de carga. Então, quem tem que dar solução para isso, na minha opinião, até para que esse porto tenha mais eficiência, é o governo federal e todos aqueles que atuam nesse setor da economia, que é o setor de logística. Já o VLT, não. O VLT, nós estamos falando de um sistema que vai muito além do transporte, Humberto. O VLT é um sistema de economia, é um projeto econômico para Santos, para São Vicente, para a Baixada Santista. É um sistema estruturante, como nós dizemos. Por onde ele passa, ele gera desenvolvimento, empregos, qualidade de vida e também ele ajuda bastante na mobilidade. Mas eu diria que ele é mais um projeto de desenvolvimento urbano e econômico do que propriamente de facilidades de transporte. Então, eu festejo aqui o fato de que mesmo nesse processo todo de crise, o VLT, no trecho de Santos, tinha aí um problema, a discussão na Justiça foi superada, a obra tem que ser retomada com a maior velocidade possível para a gente começar a colher os frutos desse projeto que levou muito tempo, muito esforço e muita dedicação de todos nós. Deputado, eu acho que assim... Agora, o túnel, só para concluir o túnel, não ficar no vazio, o túnel é importante, mas ele, na minha escala de na minha visão de prioridades, ele não é assim o essencial hoje para a Baixada Santista. Portanto, se nós tivermos algum atraso por força de fontes de financiamento, como muitas obras no país estão hoje tendo o mesmo problema, isso não vai mudar muito a nossa realidade. Agora, você percebe também, né, deputado, que eu acho que há uma deficiência no processo de gestão de obras aqui no país, né? A gente habitualmente vê pelos noticiários, acompanha as obras inacabadas, sem mostrar agora recentemente no Nordeste, no Norte e Nordeste, pontes em lugares que não tinham necessidade de existir. Quer dizer, como é que é feito esse gerenciamento? Também não é um pouco disso, quer dizer, a gente está acompanhando a transposição do Rio São Francisco, eu acho que quando acabar a transposição não vai ter mais a água do rio, acho que vai secar a água do rio. Planejamento, né? Como é que se resolve isso? O senhor tem defendido agora, até criou uma comissão específica para o saneamento, até muito louvável, porque pouca gente associa a questão do saneamento à saúde pública, e talvez seja o ponto mais importante de se prevenir as doenças, é se ter um bom sistema de saneamento. E o país, de certa forma, sempre alimentou aquela ideia que as obras enterradas não aparecem, não dão volta, por isso não se fazia, né? Como é que o senhor vê essa questão na gestão? Acho que tem um pouco disso também. A gente nota que existem recursos para se fazer as obras, mas por vários fatores. Aí acrescenta-se a corrupção, o desvio de verbas para outras finalidades. Como é que o senhor vê essa questão na gestão? Até porque o senhor está definindo essa questão do saneamento, e isso envolve basicamente uma gestão eficiente para poder colocar em prática. Ô Humberto, no Japão, uma obra de grande impacto, de grande complexidade, ela é planejada durante 6 anos, às vezes 8 anos, minuciosamente planejada, minuciosamente projetada nos seus detalhes. Depois ela é executada em 1 ano, 2 anos. O Brasil faz o inverso. O Brasil não planeja direito, não projeta direito, não gasta tempo e atenção e energia humana e dinheiro, enfim, naquilo que é a inteligência das coisas. E depois quer realizar de qualquer jeito. É isso que acontece com a maioria das obras no Brasil, né? Elas não têm ainda um bom projeto, então licita com o projeto do jeito que está, né? Depois arruma adita no meio o do contrato caminho. E vai por aí. Adita, aí surgem os problemas, o solo não é exatamente aquilo que se imaginava. Veja, sempre é possível, né, você ter um problema numa obra, num projeto, sempre é possível ter. Mas a boa engenharia, ela tenta reduzir ao máximo esses imprevistos na hora que ela está fazendo o planejamento e detalhando o projeto. Aqui nós fazemos o contrário. Todos os programas de investimentos do Brasil nos últimos anos, há um tempo atrás não tinha dinheiro para nada. Sim. Né? Obras estruturantes, não haviam recursos para fazê-las.
De repente surgiram os programas de investimento. O Brasil viveu um momento bom, econômico bom, estou falando, voltando 10 anos no tempo. Começou a ter dinheiro, programas, PAC Habitação, PAC Drenagem, PAC Mobilidade, foram surgindo os programas. Naquela altura, naquele momento em que os planos, as linhas de financiamento surgiram, as prefeituras, mesmo os governos de muitos estados não tinham bons projetos. Por quê? Porque não tinha recurso. Não havia um encaminhamento das soluções, exatamente por falta de dinheiro, falta de recursos para fazer. De repente, abriu-se canteiros de obras pelo país inteiro, criamos o RDC, criamos, enfim, caminhos para fazer mais rapidamente as licitações, enfim, para ganhar tempo, para recuperar o tempo. Acho que esse não é um bom caminho. Quando eu respondi há pouco para o Luiz aqui, a respeito dessa questão do túnel, eu sou daqueles que sempre pensei assim, se demorar 3, 4, 5 anos para projetar bem uma grande obra como essa, o mundo não vai acabar. É melhor que seja assim. É melhor que a gente tenha maior cuidado no detalhamento, mais certeza do que se quer fazer, porque ao final a obra acaba saindo num prazo muito mais curto e uma obra melhor, mais bem feita e mais durável. No Brasil, lamentavelmente, deputado, por conta das eleições. Também. A obra tem que ficar pronta antes da eleição. Também. Então, nós temos eleições de 2 em 2 anos, então não há tempo nenhum para se planejar coisa nenhuma, porque tem que ficar pronto para a próxima eleição. Chico, se você me permite... Brasil, diferentemente do Japão, onde essa cultura eleitoral não é tão presente como no Brasil. Você colocou um ponto também muito importante, e se você me permite, fazendo um pouco da propaganda própria. No governo de Santos, eu, nos últimos 2 anos, abri uma série de obras novas, que eu não entreguei. Algumas faltavam pintura apenas. Vou dar um exemplo. O Centro Cultural da Zona Noroeste. Eu podia ter entregue em dezembro. Sim. A última visita que eu fui à obra, faltava uma pintura interna e faltavam os móveis. E aí eu recebi uma pressão enorme ali. Não, tem que inaugurar, tem que deixar a sua assinatura, a sua marca, a sua placa. Naquele dia mesmo, na visita, eu decidi que eu não ia inaugurar. Deixava, terminava, janeiro, fevereiro, o que fosse, direito, para poder o prefeito seguinte fazer a entrega, como é natural, como eu também entreguei algumas obras no ano de 2005, que haviam sido começadas anteriormente ao meu governo. Então, eu acho que a cultura brasileira também é muito, política brasileira também é muito nesse sentido. Tem que entregar antes da eleição. Antes de terminar o mandato. O que é um erro grande, principalmente para obras importantes, obras mais complexas. Enfim. Sem dúvida. Deputado, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas infelizmente, você sabe, somos limitados pelo tempo e passou muito rápido. Queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom dia, uma boa semana a todos os ouvintes da TV Santa Cecília. Obrigado, deputado João Paulo Papa, do PSDB. Obrigado, Humberto Chalub. Obrigado, Chico. Mais uma vez pela participação como comentarista do programa. Agradeço a ambos, a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.